Meu sentimento fala, conversa com a alma, e a minha mente conclui que eu mereço ser respeitada. Sou uma mulher de garra. Quem tem consciência para ter coragem, quem tem a força de saber que existe, e no centro da própria engrenagem, inventa a contramola que resiste. Quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera, e envolto em tempestade, decepado, entre os dentes, segura a primavera. Para falar sobre docência, vamos tomar emprestadas as palavras de Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou sua construção. Quem forma se forma e reforma ao formar. E quem é formado, forma-se e forma ser formado. Não há docência sem discência. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Pesquisa sem ensino. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Nessas palavras, reafirmamos: docência é compromisso. O afeto é a força que mantém vivo o ensino e o que torna possível a transformação. A resistência e o enfrentamento são demonstrações de afeto. É fundamental que professoras e professores estejam engajados na luta por condições materiais dignas para exercer seu trabalho, além de um ambiente escolar que respeite as diferenças. E o mais importante, fiquem vivas, fiquem juntas, resistam. Episódio 4, Docência, Resistência e Afetos. Acho que a docência ela é uma busca constante. Uma busca. O que é essa busca constante? Porque a gente se constrói constantemente, né? A docência ela tem momentos de erros, ela tem momentos de acertos, ela tem momentos onde eu vou para casa e falo: "Nossa, hoje foi bom demais, hoje foi ótimo". E tem momentos que eu falo: "Poxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu ainda persisto nessa profissão? Por que eu ainda quero isso para mim?" Então tem dia que eu choro na docência. E essa construção que ela traz em mim também, eu não posso deixar de que ela me constrói diariamente. O convívio para com o outro, o aprendizado que eu tenho para com o outro, a oportunidade que eu tenho de contar para o outro o que eu sei, a oportunidade que eu tenho de compartilhar informações, porque a docência, ela não é eu sou o conhecimento, não. Nós somos o conhecimento, nós compartilhamos informação. Eu sei um conteúdo básico de uma disciplina específica, que é muito pequenininho também, né? Venhamos e convenhamos. E o aluno, ele traz uma vivência diária de aonde ele está, do que ele vive, do que ele tem, do que ele pode me proporcionar. Assim, estou aqui por amor. Não, estou aqui porque eu preciso de salário. Eu preciso receber, eu preciso sustentar minha família, eu preciso me sustentar. Mas eu também preciso me sentir bem. A escola não é um lugar mais acolhedor. E não é só para o estudante, o professor também não. Não é um lugar mais acolhedor. Tem muita gente que no trabalho não está disposto a acolher. Está disposto só a fazer. É só passar por ele, só fazer por ele. E para mim a educação é mais que isso. Trabalhar na educação é mais que isso. Eu não estou só de passagem na escola. Eu convivo com várias pessoas todos os dias, sendo estudantes, professores, eu convivo com um monte de gente. Por mais que é difícil, por mais que exista a falta de acolhimento, pouco acolhimento, mas ele existe em alguma medida. Porque você sempre encontra alguém que faz tudo valer a pena. Pessoas que fazem tudo valer a pena, tanto os estudantes quanto os colegas. E aí esse valer a pena tá ligado também com a identificação. Tem pessoas que não identificam, tem. Colegas, estudantes,
sei, a gente não se identifica com todo mundo, mas o que me faz seguir em frente são as pessoas, é estar junto. Continuar me formando, a formação continuada para mim é importante. Porque eu preciso pensar o que eu estou fazendo na escola. E pensar junto. Porque a escola não é só eu, o Mel não é só eu, tem todo um contexto. Eu diria para essas mulheres buscarem acolhimento e comunidade. Buscar acolhimento e comunidade, não é não. E se você não achar uma comunidade ou o acolhimento que você precisa para lidar com a precarização do trabalho, com a rotina escolar, com a aprendizagem, se você não encontrar, crie a sua própria. Porque sozinho, vou usar uma frase da minha amiga que me ensinou. Sozinho a gente anda, mas junto a gente anda melhor. Então a gente precisa disso, andar junto. A solidão, combata a solidão docente, porque tem alguém que provavelmente se entrelaça no seu contexto, na sua história. Então, aí a gente vai encontrar sentido. A gente vai recuperar o sentido de estar. Porque a vontade de desistir vai aparecer sempre. Não só vocês, como qualquer outra rotina de trabalho, né? Toda rotina é complexa. A escola hoje é um lugar tenso para trabalhar. Porque os nossos estudantes estão tensos, eles vêm sofridos, os colegas de trabalho também. Outra dificuldade que está relacionada ao tempo é que eu não consigo ter diálogo com meu colega de trabalho, com a minha colega professora, com o meu colega professor. Tem possibilidade de construção, de formação, de interlocução, mas não tem tempo para conversar. E aí você não constrói, não dá para sair o currículo. Esse currículo fechado, tenso, que está cada vez mais engolindo a gente, né? A gente está esquecendo de ser criativo, porque você tenta ser criativa e aí você é chamada a atenção porque você tem que cumprir o conteúdo. Como que você cumpre o conteúdo sendo criativa? A criatividade é, para mim, uma forma de resistência. Demanda com resultados. Então, isso, né? São as avaliações externas, é a matemática, é a língua portuguesa. Os alunos já sabem isso. A minha filha, no 5º ano, já sabe isso. Então, já tem essa tensão, né? Da língua portuguesa e da matemática. Então, é muita pressão. Então, a pressão do mercado de trabalho, a pressão do capitalismo, a pressão pelos resultados, é uma dificuldade. A gente não se diverte na escola, os encontros coletivos são terríveis porque eles vêm com a programação pronta, você não consegue sair daquilo. A gente é monitorado, né? Pelas mídias, enfim, pelos Meets, pelos Zooms. A Secretaria de Educação participa dos nossos encontros coletivos em tempo real, né, em todas as escolas. Então esse monitoramento eu também acho um dificultador, porque eu acredito em mim e nos meus colegas de trabalho e eu sei que é possível fazer um bom trabalho com criatividade. Então essa é uma dificuldade. E assim, gente, quando você começa a lidar, você vai apaixonando pelos alunos, vai apaixonando pela prática docente, você vai apaixonando por aquilo ali, ó, que é o aprendizado, sabe? Você apaixona pelos alunos, você também apaixona pelo processo da educação. E aí, por mais que aquilo vai te consumindo também nas várias doenças que a gente vai adquirindo, quando você vê o aluno aprendendo, você contribui um pouquinho aquela merda, que é o aprendizado, você não dá conta de sair mais. Quando o aluno fala assim, que nem eu estava lá falando sobre as estações do ano esses dias com os meninos do 6º ano, sobre a questão que, né, faz calor o dia inteiro, depois chove, chegou um menininho e falou assim: professora, a senhora viu o que aconteceu ontem? Fez calor o dia inteiro, mas à tarde choveu, pronto. Cara, seu dia tá ganho. Eu diria para essas mulheres insistir.
porque apesar de toda a dificuldade, os nossos filhos crescem, a nossa dificuldade pode ser agora, né? Por eles estarem pequenos. E se elas tiverem uma rede de apoio, elas insistam. Apesar da docência hoje estar apresentando muita dificuldade, mas só de você gostar do que você faz, já é alguma coisa, já é um ponto positivo. Igual eu falei para você, eu não gostava da licenciatura. Hoje a licenciatura para mim é minha segunda casa. A sala de aula para mim, eu entrar, ensinar, passar na rua e aquele menino falar, olha, aquela mulher foi minha professora, eu aprendi isso aqui com ela, é gratificante. Então assim, persista. É difícil a gente terminar um curso superior quando você é mãe, quando você é doméstica, porque a gente é doméstica do nosso próprio lar. Quando você é casada, ou as que também não são casadas, quando você não tem uma rede de apoio, porque a minha rede de apoio sempre foram os meus colegas, né? Eu não tenho parente aqui, praticamente, eu tenho 2 tios, mas cada um tem sua vida, né? Elas não me dão apoio. Meu apoio sempre são os meus colegas. Pode ser colega de trabalho, igual a minha diretora que me incentivou, pode ser meus colegas de pós-graduação, pode ser meus colegas de graduação, pode ser meus colegas de rua mesmo, né? Que a gente tem vizinho que se apoia neles. Então eu falo para elas não desistir. É uma tarefa árdua, né? A licenciatura não tá fácil para ninguém. Mas se a gente fazer o que a gente gosta, a gente pode ir muito além do que a gente pensa que é capaz de ir. A resistência, a criatividade, para mim, é uma forma de resistir. Porque o improviso é uma forma de resistir. Porque a insurgência, a desobediência, com uma habilidade para você não pisar no calho de ninguém, sempre foi uma forma de resistir para mim. O diálogo, o aquilombamento, encontrar outras pessoas que eu tenho afinidade, os afetos. Então, eu disse, eu sempre trabalhei e eu sempre desenvolvi amizades duradouras no trabalho, porque é muito tempo, é muita dedicação, eu vivo o meu trabalho, então eu preciso acreditar. E eu acredito na educação, eu acredito nos processos formativos, eu acredito no encontro de uma pessoa com a outra, eu acredito no encontro de gerações, eu acredito no encontro das diferenças. Então, eu também resisto acreditando nesse processo de formação, porque é ele que faz a gente ser melhor, que faz a gente mudar, que faz a gente erra, improvisando erra. A gente erra tendo criatividade, a gente erra. Mas assim, eu tô trazendo a criatividade porque é um aspecto mais solto do exercício da gente ser gente, né? E quando você se vê, se percebe num processo criativo, até principalmente quando a gente tá ensinando. Para mim, ensinar é uma vastidão de possibilidades de processos criativos, porque você encontra o seu processo, a sua capacidade de criação, encontra com a capacidade de criação de outras pessoas, e daí o que é possível, né? Eu acredito nesse mundo, eu enxergo essa possibilidade de mundos. Eu quero acreditar que a educação, ela movimenta o mundo e que ela ainda é a esperança de uma sociedade mais consciente, mais crítica. Eu acredito na educação. Por isso que eu estou na educação. Para estimular nossos alunos, para que eles façam uma faculdade, para que eles vão para frente, ou até mesmo que não façam uma faculdade, mas que tenham um serviço digno e se tornem pessoas do bem também. Nossa, eu fico tão desesperada quando eles vão por outros caminhos. Eu já presenciei tantas situações de alunos que se tornam traficantes, de alunos que começam a roubar e acham que isso é o melhor para a vida deles. Alunos que foram mortos de forma brutal, que nem o Daniel, quando eu vi meu primeiro ano na feira. Ele era ótimo,
história, menino maravilhoso, que envolveu no crime, menino de 14 anos, foi morto com a facada na barriga, porque virou aviãozinho. Eu não quero isso, meus alunos, quero o bem deles, então por isso eu estou na educação, para evitar isso, para direcionar caminhos. Por isso que eu estou na educação. Cara, a gente sofre demais na educação, mas eu tenho esperança na educação. Mantenham-se firmes. Não desistam. Esses jovens e essas crianças dependem de nós para que eles vejam o mundo de uma outra forma, numa outra perspectiva, pessoal, profissional, familiar. Então a gente precisa se manter firme.